Vai abrindo aí a palavra de Deus. Evangelho de Mateus 21. Não esquece de colocar seu celular no modo avião ou no silencioso se você tiver algo importante para receber. As crianças podem ir para a salinha. Essa é a igreja de hoje, viu, irmãos? Não é a igreja de amanhã. Então ore pelas crianças, porque elas são a igreja de hoje. Eles oram, evangelizam, pregam a palavra de Deus. Isso é a igreja. E eles têm comunhão. Isso é a igreja. Nós investimos nas crianças como sendo a igreja de hoje. Olhe dessa forma. Ministério infantil nessa casa de oração nunca foi depósito de criança. Um lugar para aliviar os pais. Durante o culto, o pai e a mãe poder ouvir a palavra sem nenhuma interrupção. Não. O propósito do ministério infantil aqui sempre foi forjar homens e mulheres de Deus com caráter cristão para mudar a sociedade em que nós vivemos. Amém? Esse é o foco do ministério infantil nessa igreja. Sempre foi. Eu já dei bastante aula para criança. Sinceramente, é maravilhoso, é gostoso demais, né? Todos os professores aí que já deram aula para criança, como eles são preciosos, como é gostoso ministrar, e são sinceros, transparentes, falam o que pensa, é bom demais isso, né? Como diz lá em Goiás, bom demais da conta, sou, né? Abriu aí, Mateus 21, como o pastor Mer falou, vamos fazer mais exercício, fica de pé aí de novo. E é a última vez. Mateus 21, 33. Diz assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amém. Podem se sentar. Continuando a pregação do domingo passado, né, que o pastor Mer pregou a minha mensagem, mas Deus vai dar graça, né? Não é exatamente igual, mas está dentro do mesmo assunto. Busquei ao Senhor aqui algo para nós, para nossa edificação,
para nosso entendimento, para nosso crescimento, amém? O propósito das palavras que saem desse púlpito só é um, levantar você, te exortar, te colocar mais para cima, te mostrar o caminho, te dar direção, te dar instrução, sabedoria, te dar correção, te dar alertas e mensagens que te edifiquem em nome de Jesus. E essas mensagens são baseadas na palavra de Deus, que é o livro que Deus deixou para nós, como a revelação de Deus para a humanidade. A palavra de Deus não é um livrinho de historinhas. Essa especialmente é uma historinha, não aconteceu, mas é uma história que Jesus contava para explicar, exemplificar um fato, algo que estava acontecendo. A maioria das parábolas eles não entendiam, mas essa em especial, ele queria que eles entendessem, os religiosos da época, para que eles compreendessem que ele falava deles. Estamos agora na última semana antes da morte de Jesus, antes de Jesus ir para a cruz. Esse momento da Bíblia, onde ele fala essa parábola, ele tinha acabado de fazer a entrada triunfal em Jerusalém, quando ele monta num jumentinho e entra, e toda a população ali de Jerusalém clama, grita, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles estendiam palmeiras no caminho, e ele ia passando, e eles iam gritando, hosana, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jerusalém estava em festa, estavam todos animados, porque o Messias, o grande profeta prometido por Deus, havia chegado. E os dominantes daquela época, os sacerdotes e todos os líderes religiosos, eles não estavam confortáveis com isso e queriam de todo jeito matar Jesus. Eles queriam tirar ele de cena e eles não queriam perder o seu lugar. Viam em Jesus uma ameaça e não o cumprimento daquilo que eles esperavam, as profecias se cumprindo no Messias. E aqui a Bíblia fala, e eles procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo porque o povo estava apoiando Jesus. Então essa parábola, ela traz o quê? O que Jesus quer ensinar com essa parábola? Ele fala que Deus, no decorrer dos séculos, ele foi enviando os seus profetas. Então aqui você vê a vinha, né, Israel, uma plantação de uvas. Jesus é a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e a igreja, Israel, são as varas que saem dessa vinha que produz uvas. Então aqui ele fala que um fazendeiro, grande fazendeiro, construiu ali uma fazenda, uma vinha, construiu a prensa de fazer o suco de uva e arrendou aquela vinha. Arrendar, nos termos de agricultura, é você alugar a fazenda para outro cuidar, e você colhe os frutos depois daquilo, através de algum acordo que você faz com aquele que, ou é um aluguel mensal, ou é a produtividade, você dá o seu trabalho e devolve X% da produtividade, e aqui era pela produtividade. Então o dono da fazenda foi viajar nessa historinha e mandou os servos depois, no tempo da colheita, para colher o fruto dele, para ele pegar a parte dele naquele arrendamento. E eles maldosamente não quiseram mandar para ele, que era direito dele, os frutos, e ainda mataram os enviados. Essa é a figura que Jesus traz dos profetas. Então, os profetas são enviados pelo Pai a Israel para dizer a eles que eles tinham que dar os frutos do reino de Deus. E o que eles faziam? Eles matavam os profetas. Então, os profetas todos foram perseguidos por Israel. Isaías diz a história, não a Bíblia, mas diz a tradição judaica, que ele foi cerrado ao meio, para vocês terem uma ideia. Porque ele trazia uma palavra profética de juízo ali sobre Israel. E ele fala que mandou de novo outra turma de servos, e de novo eles fizeram a mesma coisa. E por fim, ele mandou o próprio filho para aquela vinha, para poder requerer os direitos. Porque ele pensou, não respeitaram meus servos, mas é claro que eles vão respeitar o meu filho. E fizeram ainda pior.
eles disseram assim: vamos matar o herdeiro e vamos ficar com a promessa para nós, ficar com toda a vinha para nós. E fizeram isso, mataram o próprio filho. E aí ele faz a pergunta: e agora? O que vai acontecer? O dono dessa vinha vai punir esses servos que foram maus, né, que não deram o direito. Eles estavam fazendo algo, tanto os religiosos da época quanto esses homens, algo muito importante agora para nós. Vou introduzir uma palavra, talvez no vocabulário de alguns, que não é muito comum para nós, que chama pragmatismo. Pragmatismo é quando você faz algo somente se aquilo está dando certo. No sentido de, eu sou pragmático. Então, na verdade, na nossa vida, a gente age assim. Então, lá no seu trabalho, você quer fazer algo que está funcionando. Então, se aquilo não está funcionando, você muda para que dê certo. Então, você é sempre pragmático. Você quer que as coisas deem certo. Porém, nós temos que tomar cuidado nas questões espirituais. Quando nós somos pragmáticos e achar que está dando certo aquela atitude, então eu estou no caminho de Deus. Para esses servos aqui dessa vinha, estava dando certo. Eles arrendaram a vinha, pegaram a vinha, mataram os servos e continuaram desfrutando. Mandou mais servos, mataram os servos, continuaram desfrutando. Ou seja, Deus estava mandando os profetas para Israel, eles estavam matando os profetas, mas continuavam vivendo bem. Não tinha perseguição. Israel estava vivendo num tempo de prosperidade ótimo, maravilhoso, nos tempos de Uzias e de Jeroboão II, na mensagem da semana passada que o pastor Mer trouxe, sobre responsabilidade. Aqui nesse tempo, Israel, apesar de dominada por Roma, estavam bem. Os religiosos, eles tinham o poder. Os sacerdotes, eles tinham autoridade entre o povo. Eles estavam vivendo muito bem, e eles não queriam de jeito nenhum perder aquele posto. E então eles estavam sendo pragmáticos, porque eles estavam acreditando que Deus estava com eles, porque a vida deles estava indo bem. É perigosíssimo o pragmatismo. A gente não analisar a nossa vida diariamente e verificar se eu realmente tenho dado fruto do reino de Deus. E não aparentemente tenho vivido uma vida confortável aqui na terra e Deus está comigo, está me aprovando e está tudo bem. Entendeu o pragmatismo? Não sejamos pragmáticos. Seja pragmático lá no seu trabalho secular, na escola, nas tarefas da sua casa. É lógico que se você faz um trabalho de uma determinada forma e aquele processo está ruim, se você mudar o processo e melhorar o trabalho, é isso que a gente busca. Isso é ser pragmático no mundo secular e está certo. Mas no mundo espiritual nós temos que avaliar: será que o meu comportamento não está violando princípios bíblicos? E eu continuo vivendo da mesma maneira porque a minha vida vai bem. Entendeu isso, irmãos? Pragmatismo, palavra pouco usada, inclui aí quem não conhecia no seu dicionário. A mensagem, quando ela vem para alguém pragmático, quando ela vem para uma sociedade pragmática, e nós vivemos numa sociedade pragmática, que busca o prazer acima de tudo, viola-se todo tipo de princípio para se ter prazer, para se alcançar alegria. Aquela busca incessante por ser feliz, independente se pisa nas pessoas, se causa tristeza nos outros, se destrói família, se puxa o tapete do colega de trabalho, se abandona a fé. Tudo isso é o que a sociedade moderna tem vivido, tem sido pragmática nesse quesito. E não é para ser dessa forma. A mensagem que nós ouvimos nem sempre é uma mensagem confortável para nós, porque ela, muitas vezes, ela nos tira da famosa zona de conforto. Amém? O apóstolo Paulo fala assim: tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade. Gálatas capítulo 4. Veja em alguém que diz a verdade para você como alguém que te ama. Quando o seu cônjuge te disser uma palavra dura, porém verdadeira,
ao seu respeito, veja isso como um ato de amor. Não fique emburrado, dodói. Quando o teu líder te dá uma puxada de orelha e fala: olha, você não deve continuar nessa postura, porque isso vai te levar à perdição. Não entenda isso como algo mal na sua vida. Então, dizer a verdade a você não é uma questão de inimizade, de ser inimigo. As palavras que elas vão contra o pragmatismo, muitas vezes elas são bem mal recebidas. Porque tá tudo bem, pastor, minha vida tá boa, tô gostando do jeito que tá. Mas quando o pastor traz um princípio que não está sendo seguido, pode estar boa como for a vida, que ela não está nos padrões de Deus. E Deus tem o melhor para nós. Se nós mudarmos esse comportamento que é contrário às Escrituras, pode ter certeza que você aí sim vai ser realizado e feliz. Alertas nem sempre são agradáveis. É ou não é? Quem gosta de receber bronca, né? Difícil. Difícil. Quem gosta de receber bronca? A mensagem que nós não queremos. Eu vejo isso no dia a dia. Quando você fala para alguém a respeito, por exemplo, olha, você está se alimentando mal. Se você continuar nesse investimento, quando você tiver 50 anos de idade, você vai colher. Né, jovens adultos, né, que é só fast food, é só batata frita com ketchup, é só comida gorda. Não gosta-se mais doces em excesso, sorvete. Irmão, se você soubesse, pode tomar de vez em quando, pode comer fast food, mas quando é uma prática diária de vida, isso é horrível para a sua saúde. É uma poupança que você está fazendo negativa, e você vai colher isso lá no futuro. Mas quando a gente toca nesse ponto, Jesus, é difícil. As pessoas não gostam de serem alertadas. Eu não estou vendo nada, eu estou bem, dormi bem, acordei bem, estou legal, estou com esse corpinho de bola, né? Tá tudo bem na minha vida. Não gosta-se de ouvir alertas em várias áreas, Então, o que nós comemos nos mata, mas se nós também não comermos, também morremos. Ou seja, nós temos que ter uma vida equilibrada. E todo nutricionista fala, agora estou dando aqui aula de nutrição, meu Deus, mas vamos lá. Todo nutricionista fala que você tem que ter o dia do lixo. O dia que você come porcaria mesmo. Ninguém aguenta viver, né, essa vida 100% fitness. Não, você tem que ter o dia do lixo, tudo bem. Não tem problema, não é pecado. Né? Na vida espiritual não tem o dia do pecado. Não. Senão ninguém aguenta. Não tem esse dia. Não, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou pecar porque eu vivi 29 dias em santidade. Agora eu vou enfiar o pé na jaca. Não tem esse dia. Agora, assim, na sua alimentação, o lazer, tão gostoso você sair para um parque, você ir num cinema, fazer uma viagem, né? Deus trabalhou 6 dias. Nós falávamos na célula na quinta-feira e descansou quantos, irmãos? 1, né? Mas descansou, né? Mas trabalhou 6. Então trabalhar, descansar, se alimentar bem. Tem um dia que você come alguma coisinha mais, né, tóxica, né, mas não tem problema. Mas é difícil aceitar. E essa parábola de Jesus, ela foi um alerta que ele deu mais uma vez para aqueles sacerdotes, dizendo: olha, os profetas vieram e pregaram a palavra. E eles deveriam ter se lembrado, pastor Mer já trouxe para nós semana passada, me ajudou aqui, todo o contexto de Amós, que a mensagem que eu tenho para trazer para nós hoje é a respeito do profeta Amós, que foi um profeta que trouxe um alerta, como esse que Jesus, um dos que Jesus fala aqui: mandei e vocês mataram, não aceitaram. Então ele trouxe o contexto, era uma época de muita prosperidade. Amós, em capítulo 4, acompanha comigo aí para a gente ganhar tempo, versículo 12 e 13, apenas ouça. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel.
Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Amós foi um profeta que veio do reino do sul para pregar no reino do norte, mas também pregou no reino do sul. E ele não era profeta. Nisso a gente vê algo tremendo, que Deus, quando ele precisa falar, ele usa uma pessoa e fala. Isso mostra o amor dele por nós. Quando um outro profeta que estava desviado, chamado Balaão, não ouvia Deus de jeito nenhum, no momento que ele estava em cima da sua jumenta, indo em direção a um caminho errado, a jumenta falou com ele. Até a jumenta Deus usa para falar. E Amós não era profeta, Amós era agricultor e boieiro, cuidava de bois e de figos. Então Deus usou esse profeta para levar uma mensagem para o próspero reino do norte, onde tinha o rei Jeroboão II, onde estava dando tudo bem. Eles estavam pragmáticos, e tão pragmáticos eles estavam, o pastor Mero até citou aqui, que eles queriam que o Senhor viesse, que o dia do Senhor viesse. Olha só como eles estavam enganados no seu pragmatismo. Está tudo bem, nós temos dinheiro, nossos inimigos não têm vindo contra nós, temos prosperidade, o país está cada dia produzindo mais, estamos produzindo riquezas, estamos bem, e Deus, venha o Messias prometido para nós, porque nós merecemos o Messias. Venha o Messias e destrói todos os inimigos que existem ao nosso redor, que um dia poderiam se levantar contra nós, e domina e nos faz donos do mundo. Eles queriam o Messias com esse enfoque para serem donos do mundo. Nos tempos de Amós, como Jesus fala nessa parábola, e em tantos outros tempos, Deus enviou vários profetas naquele tempo. Por que aquele tempo precisou de tanto profeta? Porque em torno de 50 a no máximo 80 anos de idade, de tempo depois, Deus enviou esse juízo, que ele fala que ainda... Como é que é? Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se. Então ele traz uma palavra de alerta: prepare-se, porque eu vou mandar o juízo. E naquela época Deus enviou Jonas, profeta Jonas, foi para Nínive, pregou em Nínive. Nínive se converteu, mas Israel não se converteu. Talvez aqui também um dos motivos de ter havido tanta prosperidade, porque o poderoso país de Nínive se converte e agora não vai atacar Israel e fica lá quietinho. Isso também trouxe, porque guerra traz muita destruição para o próprio país. Só ganha na guerra aquele que vai no outro país, o seu próprio país não é afetado. Por isso que os Estados Unidos vai tanto guerrear fora, porque guerra dá muito lucro, é algo terrível, dá lucro, porque aquele que vai destrói o outro país e leva para o seu próprio país todas as riquezas daquele país. E Nínive não foi contra Israel, não foi contra os países vizinhos, então vivia-se um tempo de paz e de prosperidade, provavelmente iniciado por essa pregação do profeta Jonas. Olha como as coisas se encaixam. Amós foi um profeta, Oséias foi dessa época, Miqueias foi dessa época, Isaías foi dessa época e talvez também o profeta Joel foi dessa época. Olha quantos alertas. Se você lê esses livros todos, eu te aconselho que leia toda a Bíblia e leia os livros proféticos, entendendo tudo o que acontecia nessa época através desses profetas, o que eles falavam. E olha só, no máximo 80 anos depois de todas essas profecias, Deus envia a Assíria contra Israel e começa pelo reino do norte. Eles são, ali pelo ano 580 mais ou menos antes de Cristo, eles são dominados pelos assírios e são levados em cativeiro, e cumpriu-se a profecia. E pouco tempo depois, cerca de 70 a 100 anos depois, o reino do sul também foi levado. E aconteceu tudo que Amós havia descrito. Suas filhas serão levadas, seus filhos, suas cidades serão queimadas,
suas propriedades serão destruídas, vocês serão levados cativos, aqueles que sobrar virarão escravos, a maioria vai morrer aqui, porque enfurecidamente virá o inimigo contra vocês. Deus gosta disso, irmãos? Deus gosta disso, irmãos? Não gosta. Por isso que Ele nos avisa, para nós nos prepararmos. Esteja preparado. E depois de todos esses profetas, o último profeta na Bíblia do Antigo Testamento foi Malaquias, que trouxe os alertas já na volta do cativeiro. Eles ficaram 70 anos em cativeiro, escravos. Quando através de Neemias, através de Esdras, eles voltam, reconstrói os muros, reconstrói o templo. Eles ainda não estavam conscientes das suas responsabilidades e eles não davam dedicação ao templo. E Malaquias foi o último profeta que disse para eles se dedicarem mais ao Senhor. E aí Deus se cala. 400 anos de Malaquias até João Batista, Deus não fala mais nada, não envia mais nenhum profeta. Por isso que você não tem nenhum livro entre Malaquias e Mateus, porque é o período chamado interbíblico, onde Deus não falou com o seu povo. Tem uma hora que Deus se cala. Deus avisa e Deus se cala. E agora, nesse momento desses 400 anos, Deus se cala. Quando João Batista vem, eles ficam maravilhados, porque eles já não sabiam mais o que era um profeta. Todos que tinham visto algum profeta já tinham morrido. 400 anos. Ninguém é Highlander aí, né? Ninguém é o Wolverine, né? Para viver tanto. E eles não sabiam mais, a não ser pelo que eles liam, pelo que eles ouviam na sinagoga. E João Batista vem pregando e vem anunciando que viria o Senhor, o Messias. E aí vem Jesus. E a parábola Jesus fala: e depois disso eu mandarei meu filho. Meu filho eles vão respeitar. E o que eles fizeram? Mataram o filho também. Ou seja, a parábola ela é completamente explicada através dos profetas e da vinda do Filho de Deus. Amém? Então fiz aqui a introdução. Amós, ele pregou contra, o pastor Mer já falou, vou só resumir. Ele pregou contra os ricos daquela época, contra as senhoras da alta sociedade, contra os moradores de palácios e grandes fazendeiros, contra os corruptos daquela época, contra os ricos e os bons vivants, os que queriam viver a vida, contra os comerciantes opressores. Todas essas classes sociais, trabalhadores, elas existem hoje também. Temos pessoas ricas, temos pessoas da alta sociedade, como é o nome? Das mulheres da alta sociedade, tem um termo. Socialites, Tem aí os moradores de palácios, as grandes riquezas, os corruptos, Não, hoje não tem, no Brasil acabou corrupto, não tem. Os comerciantes opressores que só querem lucro para si mesmo. Ou seja, é uma palavra bem atual, ela se encaixa bem nos nossos dias. E nós precisamos estar atentos, porque Deus também tem enviado alertas e alertas e alertas para a sociedade onde eu e você estamos vivendo. Aí alguém pode me dizer: pastor, eu não estou nessa condição aí, não sou corrupto, não sou comerciante opressor, não sou socialite, não moro em palácio, não sou rico. Só que nós estamos nessa sociedade, e toda aquela sociedade foi levada em cativeiro, toda. Aqueles que estavam servindo ao Senhor e morreram, foram para a glória. Aqueles que estavam servindo ao Senhor e foram levados cativos, foram usados de forma abençoada, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram lá ser conselheiros do rei, mas sofreram. E a mensagem que Amós traz para nós, qual que é? Aqui no capítulo 4, prepare-se, esteja preparado, porque vem dias de tribulação sobre a face da terra. Vem dias de tribulação. Há uma mensagem profética correndo. Eu não conheço o profeta, não sei da sua autoridade, mas a Bíblia me diz que eu devo analisar as profecias e não o profeta. Analise todas as profecias. Se elas se cumprirem, elas são de Deus. E há um profeta dizendo que temos o risco de entrar até numa guerra civil no Brasil.
Nós tivemos uma mini guerra civil em 1932, a qual será comemorada agora dia 9 de julho, chamada Revolução Constitucionalista, onde o estado de São Paulo e mais alguns estados queriam se separar do Brasil, se tornar uma nação. Depois os outros amarelaram, São Paulo ficou sozinho e lutou sozinho e perdeu. Principalmente São Paulo com Minas, tá certo, professora? Tá certo, é isso mesmo, né? Lutou São Paulo e Minas. E era interessante, dizem que na fronteira ali da guerra, os paulistas trocavam café com os mineiros por queijo. Era tudo irmão, né? Pega um saco de café e me dá 3 queijos aí. E aí se abraçava e ia para trás das trincheiras para meter bala. Porque guerra civil é uma coisa cruel, é seu irmão que está ali do lado, seu parente. Imagina eu lutando numa guerra civil, São Paulo contra Minas e Goiás, por exemplo, onde eu tenho a maior parte da minha família, que é mineira e goiana. É algo que não entra. Mas nós temos aí uma mensagem profética de que podemos estar sujeitos a uma guerra civil. Tentarem assassinar o nosso presidente, não vão conseguir, o exército se levantar. Essa é a mensagem profética. O que eu tenho que fazer? Estar preparado. Minha despensa está preparada, o espiritual tem que estar preparado, e temos que orar pelos inocentes, pelas pessoas mais frágeis, estar dando cobertura. Isso é ouvir a palavra do profeta. Se não se cumprir, eu estive preparado. Então, é assim na palavra de Deus. Talvez as coisas não se cumpram exatamente no nosso tempo, como aconteceu com muitas daquelas pessoas. Demorou 80 anos para que a profecia se cumprisse. Vários daqueles bons-vivants morreram, não viram aquilo acontecer. Mas e o que acontece depois que morre, quando a pessoa não está na presença de Deus? Começa o inferno, a tribulação eterna na vida da pessoa. Então a mensagem do profeta Amós para nós, qual que é? É um chamado ao arrependimento, meus queridos, e à prática das boas obras. Ele traz isso. Portanto, prepara-te, fique firme, apronte-se, ande corretamente, seja aceitável. Essa é a palavra do profeta Amós, principalmente. Porque prepara-te para te encontrares com teu Deus é muito genérico. O que significa me preparar? Na palavra de Deus, o exemplo que nós temos de preparo sempre é fazer algo. É você estar na presença de Deus, em oração, em jejuns, em meditação na palavra. Mas se parar aí, você não é frutífero. E o que Jesus pede para nós é que a gente dê fruto no reino de Deus. Então, a palavra de Deus para nós hoje é, continuando, tenha responsabilidade naquilo que Deus pôs na sua mão. Prepare-se e dê frutos. Frutos do reino de Deus. É o que Deus espera de nós. Irmãos, se tiver guerra civil, se começar a terceira guerra mundial, se o anticristo começar a reinar e começar a perseguir os cristãos, aquele que estiver preparado vai passar por tudo isso, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, o fogo não queimará ele, as águas não o submergirão. Estaremos firmes com o Senhor, ainda que me matem, todavia eu adorarei ao Senhor até o final. Essa é a postura de alguém preparado, de alguém que está esperando que venha se cumprir as profecias. E não adianta nós sermos inocentes e achar, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Pode ser que melhore financeiramente, e provavelmente vai. Mas espiritualmente, a Bíblia diz que nos últimos tempos, pelo aumento do pecado, o amor de muitos esfriaria. As igrejas têm esfriado. As pessoas, de modo geral, têm esfriado. Fala-se muito de direitos humanos, de amor, de compreensão, de meio ambiente, mas de verdade, cada um busca os seus próprios interesses. Na prática é isso. Por trás daquela conversinha, tem muita falsidade, hipocrisia, como esses religiosos dessa época. E tanto o obediente quanto o desobediente vão sofrer a tribulação que vem sobre a terra. Pensei que era uma palavra profética. Lembra que eu preguei algumas semanas atrás que a obediência te dá um destino? A desobediência também dá destino.
E num contexto em que todos estamos vivendo, tanto um quanto o outro vão passar pela provação. Não vejo na palavra de Deus base para eu dizer que a gente não vai passar. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso mestre foi perseguido. Daniel, profeta do cativeiro, aquele jovem fiel a Deus, não se contaminou lá no cativeiro, mas sofreu, quase morreu em perseguições, sofre. Ah, pastor, mas ele era um líder lá, hein? Ele alcançou uma posição de destaque naquele lugar. Eu tenho certeza que ele preferiria estar lá em Jerusalém adorando o Senhor no templo e talvez sendo um funcionário mais raso, mas no seu país, junto com a sua família, é ou não é? Não, a gente não quer a tribulação, mas a gente passa por ela. Então, existe aí um falso cristianismo que diz que Deus faz tudo, perdoa tudo, que Deus sempre Ele vai dar uma segunda chance, que Ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Tem igreja que prega que não tem inferno, que você nunca será exposto ao inferno, porque o amor de Deus é tão grande que Ele vai dar um jeito de te salvar. Eu não encontro base nisso em 66 livros da Bíblia. Não temos base para isso. Nós temos base de que Deus, Ele avisa: prepare-se, ande na minha presença e seja perfeito. Sede vós, pois, perfeitos, como é o vosso Pai que está no céu. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que envio tribulação sobre a terra. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, ó Israel. É isso que eu encontro na palavra de Deus. Então, o amor de Deus para nós, entre aspas agora, pode ser um grande problema, porque Ele quer realmente nos salvar, mas não passando a mão na cabeça. Ele quer que a gente se posicione e seja frutífero. Então Ele fala para nós: prepare-se. Amém? Na prática, antes da prática, olha só o pragmatismo dos contemporâneos de Amós. Olha o que diz em Amós 9:10. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará. Esse era o mantra que eles faziam. Eles diziam repetidamente isso: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Teremos paz. A desgraça não nos... Nós estamos bem, estamos prósperos. A desgraça não nos encontrará. E o profeta falando. Os profetas falsos daquela época chegaram para o rei Jeroboão II e falaram: rei, o Amós está aí falando umas palavras esquisitas aí. Manda ele embora. Manda ele profetizar lá em Judá, que é a terra dele. O que ele veio falar aqui com a gente? Já tem profeta aqui falando que vai ter paz, e ele vem falar que vai ter tragédia. E o rei falou: vai embora, Amós. Amós falou: não, eu vim aqui para pregar mesmo. E é isso que eu quero dizer para vocês: prepare-se para te encontrar com o teu Deus. Então, na prática, Amós ele traz também no capítulo 5, se você quiser deixar aberto aí, é legal. Amós capítulo 5. Eu vou finalizar trazendo 7 ações práticas para nós estarmos preparados, baseado aqui no livro de Amós. Então, você que é obediente ao Senhor, você que entende que a palavra de Deus é a verdade, siga os princípios dessa palavra agora. Você que ainda não entendeu esse caminho e ainda está indeciso, entenda que a palavra de Deus vai se cumprir, independente de nós crermos ou não crermos. Então, entenda que o Senhor, Ele espera de nós uma postura, um comportamento. A Bíblia diz que Ele já nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Então, preparem-se, todos estejam preparados. O versículo 4 do capítulo 5 diz assim: assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Então, primeira postura que ele fala sobre estar preparado é buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Jesus falou que o Pai procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade. João capítulo 4.
Então buscar ao Senhor em espírito e em verdade, é você ter uma vida autêntica, uma vida verdadeira, estar em oração, em jejum, em comunhão com a igreja, buscando diretamente ao Pai, se fechando no seu quarto, como diz a palavra de Deus, orando a Deus em secreto. Tem gente que só ora na igreja, que só ora na célula. Você tem que ter o seu devocional, buscar a Deus diretamente. É como se eu só amasse a minha esposa em público, eu só abraçasse a minha esposa em público. Isso é amor? Eu preciso amar a minha esposa no secreto, na nossa intimidade, onde só eu e ela estamos ali. É exatamente a mesma figura com Deus. É você estar com Deus no secreto, é você falar coisas particulares para Deus. Buscai-me e vivei, diz Amós para nós. Primeira ação prática. Muitas pessoas vivem uma vida cristã muito rasa, irmãos. E às vezes até não está entendendo que isso não é um problema. Está vivendo a vida, está tudo bem, vai para a igreja, vai para a célula, lê a Bíblia de vez em quando, ouve umas mensagens no YouTube, não falta na célula, não falta no culto, mas não tem vida com Deus. Não ter vida com Deus é estar despreparado. Então prepare-se através de buscar direto na fonte. O alimento que você recebe do seu líder de célula, que você recebe dos pastores, do seu líder de ministério, é uma bênção. Ali no WhatsApp, mensagens diariamente, ligações telefônicas, palavras, é ótimo, isso é maravilhoso. Só que o que Deus espera da igreja dele é que cada ovelha do Senhor tenha relacionamento direto com o sumo pastor, Jesus Cristo, autor da vida, Senhor das nossas almas. Então buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Buscar ao Senhor te traz vida. Versículo 6 diz mais ou menos a mesma coisa, agora só falando aos desobedientes também. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José. Que são falando do povo de Deus aqui, né, de Israel. Entre os descendentes de José, e a devastará. E não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Então ele fala agora com a ressalva de que ao não buscar o Senhor, que eles buscavam também outros ídolos, eles tinham a idolatria como uma prática. Então eles tinham o Deus de Israel, mas tinham também outros deuses junto. Então tinha alguns ídolos chamados terafins, que eram os ídolos do lar. Então quase todas as casas de Israel tinha lá uma estatuazinha em cima da mesa ou num altarzinho com algumas velas, onde eles também adoravam outros deuses junto com o Senhor, Deus de Israel. E Deus nunca aceitou, porque ele chama isso de adultério. Isso é adultério espiritual. Então ele não aceita isso. Então ele fala que vai devastar, vai mandar destruição para aqueles que não o buscam. Ele que nos fez, foi ele que te formou, ele tem direito sobre as nossas vidas, amém? Então busque, porque ele é bom, não porque você tem medo que ele vai te destruir, porque é bom demais estar na presença do Senhor. Olha o versículo 8, ele fala sobre o entendimento de que ele é o Todo-Poderoso. Busquem o Senhor e terão vida, também é uma ação prática, repetindo aqui. Do contrário, acho que eu estou no mesmo, né? É isso mesmo, que ele é o Todo-Poderoso, exatamente. Então, eu entender que ele tem poder sobre a minha vida. Versículo 14. Agora, uma ação prática aqui também. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, meu Jesus... tá certo. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Então, para que aquela palavra que eles declaravam, vai dar tudo certo, não vai vir desgraça sobre nós, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Aí o Senhor vai confirmar as palavras. Porque uma coisa que Deus zela demais é sobre a justiça. E quando Deus vê injustiça na terra, na igreja, dentro de casa, Deus não fica satisfeito e conformado com isso. Ele age,
Ele vem contra aquela nação. E vai chegar o dia em que Deus virá contra o planeta Terra. Porque o planeta Terra tem se baseado na injustiça. É injustiça social, é injustiça jurídica. A lei existe, mas ela não é cumprida. É injustiça em todos os níveis. Transformaram o mal em bem e o bem em mal. A palavra de Deus diz que isso é abominável ao Senhor. Aquele que diz que o bem é mal e que o mal é bem. Cria-se leis para institucionalizar aquilo que é mal. Eu já falei isso anos atrás e falo de novo. O próximo passo da liberdade sexual no Brasil e no mundo é a pedofilia. Pode escrever aí. Se der tempo, se Jesus não voltar antes, a pedofilia será algo aceitável e normal, como homossexualidade é aceitável e normal hoje. Nós temos que amar todo aquele que tem um desvio de caráter e que é um homossexual. Temos que amar, mas não aceitar o seu pecado. Porque para o mesmo inferno, o mentiroso, o hipócrita, o maledicente e o homossexual vão. Todos vão para o mesmo lugar. Pecado é pecado. Só que o que acontece? Ninguém gosta de alguém que fala mal dos outros, do fofoqueiro. Ninguém gosta do mentiroso. Ninguém gosta do ladrão. Ninguém gosta do hipócrita. Mas por que a gente tem que gostar do pecado sexual? E o pecado sexual, ele é uma coisa crescente. Tem um livro que é a espiral da degradação sexual. O ser humano, ele tem a tendência de se afundar cada vez mais no pecado quando ele não tem limites. E Deus, sabendo disso, colocou limites. Sexo é uma bênção dentro do casamento. Marido e esposa, desfrutem disso que Deus criou. No casamento, e Deus criou o homem e criou a mulher. Os fez uma só carne. E abençoou o seu matrimônio. Então Deus, ele instituiu o sexo, mas não dessa forma deformada que nós vemos aí fora. Sem compromisso, homem com homem, mulher com mulher, se inflamando uns com os outros. E o próximo passo, se a sociedade brasileira não for bem firme nisso, é liberar a pedofilia. Se a criança quiser, não vai ter problema. Tem países que já tem isso. 9 anos de idade, eles colocam uma idade limite. 9 anos de idade, a menina ou menino, se for consensual, eles já podem ter intimidade sexual. É triste. E é o que quer se implementar no Brasil. A gente que tem filho sabe qual é a cabeça de uma criança de 9 anos. Talvez você se lembre quando você tinha 9 anos. O que você pensava? Eu pelo menos só pensava em brincar. Eu não tinha nenhum tipo de desejo sexual. Isso é algo estimulado malignamente pela sociedade. Então é necessário nós entendermos que Deus não aceita aquele que transforma o mal em bem e diz que isso é normal, porque não é normal. As coisas não mudam, os homens mudam, mas Deus não muda. E por isso que a palavra de Deus está aqui para nós. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então é postura da igreja, você buscar uma prática do bem. Não apenas você não fazer o mal, ficar na sua posição. Odeie aquilo que é mal. Ele fala, no versículo 15. Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Invertem todas as coisas. E no versículo 15 de Amós ele fala: odeiem aquilo que é mal. Então, como ação prática para você colocar na sua vida, a quinta ação prática: odeie aquilo que é mal. Em nome de Jesus. Não aceite. Seja fundamentalista nos princípios bíblicos. A palavra fundamentalista, ela é mal vista, mas tem coisa que a gente não abre mão, irmãos. Tem coisa que é cultural. Cultural.
Quando me converti, era xiita, radical em muitas coisas, né? Fundamentalista ao extremo. Mas eu entendi que tem coisa que é cultural, não é pecado. Deus não está ligando para determinadas coisas culturais, por exemplo. Um modelo de roupa, um comportamento social, alguma coisa que não é pecado, que eu achava estranho. Eu sou mais tranquilo nessas questões. Mas aquilo que é pecado, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que escandaliza meu irmão, aquilo que leva alguém para o inferno, aquilo que tira alguém da igreja, escândalo, sabe, coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu tenho que odiar isso. Eu tenho que ser fundamentalista mesmo e não admitir que isso seja feito, nem por mim, nem por ninguém. E aí, com todo o amor e com todo jeito, a gente tem que trazer as pessoas para o caminho da palavra de Deus. Estou acabando. Sexto, amai o bem. No versículo 15 ele fala, odeio o mal. Tópico 5, e no tópico 6 ele diz também, amem o bem. Não basta eu apenas ir contra o mal, eu preciso praticar o bem. A famosa frase do Martin Luther King Jr., que não é dele, é de um filósofo antigo, mas que ele citou, né? Eu não me preocupo com o barulho dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Essa frase que ele disse, que ficou marcada na história como sendo dele, e ele que realmente trouxe essa frase a ser popular. Ou seja, os maus, eles são mesmo barulhentos, eles fazem coisas terríveis, mas e os bons? Aqueles que se dizem detentores da verdade, da palavra de Deus. O que a gente faz no nosso dia a dia? Se cala? Não vamos contra o pecado? Não vamos contra a injustiça? Aceita? Porque está todo mundo fazendo? Pragmatismo. Não, está todo mundo fazendo, então vou fazer também. Temos que ser contrários. Isso é uma atitude de quem está se preparando para a volta de Jesus. Para quem está se preparando para o dia do juízo que virá sobre toda a terra. Os nossos irmãos que estabeleceram a igreja cristã e que veio até os nossos dias, eles morreram de mortes terríveis. E eles só precisavam fazer isso aqui, ó. Eu te adoro, Nero. Só isso. Ia para casa. Não precisava fazer mais nada. Mas eles não admitiam adorar outro Deus, outra entidade que não fosse o Senhor. E eles eram mortos por causa disso. Então não abra mão dos princípios da palavra de Deus e faça o que é certo. Faça o bem. Sétimo, estabeleçam a justiça nos tribunais. Versículo 15 ainda. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então nós temos que rejeitar suborno. Nós temos que rejeitar pecado. Temos que ser testemunhas fiéis, ainda que aquilo nos custe. Na sua empresa estão te mandando mentir, você está sendo falso, você está sendo contrário àquilo que é bom. Lembre-se que os nossos irmãos morreram por persistir numa verdade, que Jesus ressuscitou, era o Senhor, era Deus, eu não podia adorar outro Deus que não fosse Ele. Eles morreram. E a gente às vezes quer ter uma vida confortável e não se posicionar. É pirataria, é mentira, é falsidade. Isso não tem lugar no povo de Deus, em nome de Jesus. Então estabeleça a justiça nos tribunais. Eu e você não somos juízes. Nunca fui julgar nenhuma causa, mas no nosso dia a dia nós julgamos as causas que acontecem ao nosso redor. Então, ao me posicionar contra aquilo que é pecado, eu estou estabelecendo a justiça nos tribunais. Então, no nosso dia a dia, cada um de nós tem o poder do juízo. Quando você for lá no seu secreto e você vê alguma coisa que é injusta e você orar a Deus, você está estabelecendo justiça nos tribunais. Amém, querido? Glória a Deus. E esses 7 tópicos, talvez o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil.
tenha misericórdia e não seja no nosso tempo que venha essa grande tribulação e a igreja consiga pregar abertamente como tem pregado e alcançar mais almas para o reino de Deus. Então, em resumo, lembre-se, toda a criação é passageira. Essa vida nós vamos perder. Então não se apegue tanto a ela. Desapega da sua vida, porque essa vida vai ficar. O que importa é a próxima, a vida gloriosa. Então o pragmatismo, ele te cega. Você vai querer fazer só o que dá certo? Tem coisa que parece que não está dando certo, só que é princípio bíblico, então permaneça fiel e vá até o fim. O Senhor virá e sem aviso. Então cada um de nós tem que estar preparado. Todo mundo aqui pensava que a nossa saudosa e querida irmã Maria Raimunda morreria de AVC, ou do coração, ou de uma falência múltipla dos órgãos, do rim. Ela levou uma queda e morreu. 69 anos de idade, nossa querida irmã. Está tendo festa no céu. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra quando um justo vai. Nós ficamos com saudade dela. Ela para mim é um exemplo de pessoa. Ela tinha lá seus radicalismos, né? Mas glória a Deus, era uma pessoa fiel. Eu vou criar o termo aqui agora para os obreiros aí da igreja. Aí. Espírito da irmã Raimunda. Tem que estar no espírito da irmã Raimunda. Tô com a unha encravada, me tira da escala. Tô com dor de cabeça, não vou poder trabalhar hoje. Não, catéter aqui, ó, vindo direto da hemodiálise. E veio para o culto. É impressionante isso. Porque ela queria estar na casa do Senhor os últimos dias. Domingo passado estava ali, ó, para lá e para cá, 2 horas intercedendo por nós. 2 horas intercedendo. Você viu como ela estava magrinha? Ela não estava conseguindo se alimentar direito. Os rins dela estavam voltando a funcionar por um milagre, porque não tinha como mais voltar a funcionar o rim dela. E ela ali firme e fiel. Então, o Senhor virá sem aviso. Esteja preparado. Seja ativo na obra do Senhor e não ativista. Separe seu tempo com a sua família. Dentro de casa, seja a mesma pessoa que você é na igreja. O Senhor virá, esteja preparado. 4, seja obediente mesmo em meio à desobediência. Então, quando tiver todo mundo fazendo errado, seja você o único que faça o certo, não importa. Seja obediente, porque a tribulação vai vir para os obedientes e para os desobedientes. E por fim, não adianta apenas eu não fazer o mal, mas eu preciso praticar o bem. Então, o silêncio dos bons não pode acontecer entre nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Prepare-se. Diga para o teu irmão assim, prepare-se. Esse dia está próximo. Fala assim, Jesus vai cumprir a sua palavra e Ele vai voltar. Feche seus olhos. Pai querido, Rei da glória, queremos estar, Senhor, nessa postura, nessa posição de preparados para receber ao Senhor. Venha, Senhor, nos ajudar a vencer nossas fraquezas, a não estarmos apegados, Senhor, a essas coisas passageiras desse mundo e não termos medo, Senhor, de praticar aquilo que são princípios da Tua palavra, que são imutáveis. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será. A Tua palavra não muda, nós é que mudamos, o Senhor não muda. Por isso nos ajuda a entender o Teu plano, o Teu projeto para a nossa vida diária, estarmos diariamente preparados para nos encontrarmos com o Senhor, pois com certeza o juízo virá sobre a face de toda essa terra e nós queremos estar prontos para receber ao Senhor, Pai, em santidade. Ó Deus, um coração, Pai, agradecido pela Sua volta e não temeroso, Senhor, mas agradecido, Senhor, e esperando esse dia, não como o povo de Israel esperava, mesmo em pecado, querendo que o Messias viesse. Nós, Pai, entendemos que precisamos estar prontos, Pai, porque o Senhor virá para buscar o seu povo e trará grande tragédia sobre toda essa terra. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, fortalece cada um, leva em segurança aos seus lares, que seja
uma semana abençoada. Nos ajuda, Senhor, se acontecer algo no Brasil referente a uma guerra civil, que essa igreja, Pai, nossos familiares estejamos preparados, Senhor, ó Deus, atentos, Senhor, aos sinais, Pai, que acontecem ao nosso redor, na política, Senhor, ó Deus, mas que nosso coração esteja, Senhor, calmo e quieto na Tua presença, que não venha, Senhor, nenhum terror, nenhum pavor sobre ninguém, mas nós possamos confiar e esperar no Senhor, porque o Senhor sabe cuidar daqueles que são seus, Pai. Somos ovelhas do Teu pasto, e o Senhor é o bom pastor, e nada nos faltará. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, por cada um que esteve aqui nessa manhã. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus.